Louvamos ao Senhor pela sua graça. O nosso texto do ano: semeai a justiça. Semeai para vós. Então, meus amados, tudo o que nós fazemos é para nós que o fazemos. E o nosso culto é uma semeadura. Você, enquanto louva, está semeando, enquanto ouve, está também, a sua vida está recebendo uma semente, e quando você ora, você está semeando também. Nos nossos relacionamentos também são semeaduras, e tudo o que nós fazemos é para nós. E quando nós fazemos a justiça, praticamos a justiça, que toda a nossa semente é uma semente boa, pura, não é adulterada, não é uma semente híbrida que só nasce uma vez, porque a semente híbrida ela não reproduz, mas aquele que semeia os padrões de Deus tem a bênção de Deus até para colher. E é tempo de buscarmos ao Senhor. Eu quero continuar um assunto interessante. Eu falei na quarta passada sobre o poder da confissão. O Brasil hoje está levantando a voz, declarando, reivindicando, protestando, e há poder sim nas palavras. O governo já está acenando com melhorias, com mudanças, mas eu quero mostrar que existem resultados melhores, desde que exercitemos a nossa confissão na maneira certa. Não precisamos fazer um motim para reivindicar. Diante de Deus nós reivindicamos, exercitando a nossa fé, exercitando a nossa obediência, exercitando o nosso culto normal ao Senhor. E eu quero falar nessa noite sobre o poder da oração, o poder da comunicação. Oração é comunicação, oração é diálogo, não é monólogo. Oração é diálogo. Nós falamos com Deus pela oração e Deus fala conosco pela palavra. Então é um diálogo. Orar, todos oram. Mas eu quero fazer uma colocação para os irmãos aqui. Vou contar um testemunho primeiro. Nos meus 40 e tantos anos de fé, eu já vi muita coisa. Eu não vi tudo, mas eu vi muita coisa. Eu participei, uma certa ocasião, de uma congregação. Por não ter algo melhor, eu estava ali. Eu nunca sonhava em ser obreiro, não queria ser obreiro, mas eu queria ser salvo. Então eu ia regularmente à casa do Senhor. Participava de tudo que ali oferecia. E tinha um grupo muito espiritual naquela igreja que orava bastante. E nos domingos iam cedo, faziam um jejum, iam em jejum e oravam. Era aquele barulho de oração. E na hora, depois da oração, que tinha estudo bíblico, ninguém ficava para escutar a palavra. Ninguém ficava. Resultado, aqueles jejuns, aquelas orações, aqueles clamores não valeram nada, porque aquelas pessoas que faziam parte dessa linha errada de interpretação da palavra, muitas delas depois, não sei se felizmente ou infelizmente, não sei qual é o termo que posso usar, eu tive que socorrer até com alimentações. E eram santos demais.
jejuavam porque criam. Mas, querido e querida, Deus não é um amuleto, Deus é Pai. Assim como um filho pede para o pai, mas se ele não ouve o pai não vai dar tudo o que ele pede. É no relacionamento, é na comunhão que o filho desfruta com os seus pais, é que vai tendo o seu crédito. E assim é com Deus. Eu sei que orar, aqui todos oram, mas todos falam com Deus, porque oração é comunicação, é falar com Deus. Todos aqui falam com Deus, mas eu não posso dizer que todos aqui ouvem Deus. Nem todos aqui ouvem o que Deus fala. Ah, mas Deus não falou comigo. Assisti um culto todo e Deus não falou. Porventura, o que está escrito não foi o que Deus já deixou para falar conosco? Amém? Mandamentos, ele não tem que estar repetindo em profecia todos os dias. Ensinos e instruções, ele não tem que trazer em revelação todos os dias. Já foi escrito. E tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos nós esperança. Amém? Então, meus queridos, vou falar um pouco sobre oração. Vamos para um texto interessante, Mateus capítulo 6, verso 1. Aqui o Senhor chama a atenção sobre esse cuidado. Guardai-vos, cuidai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, teu Pai que vê em secreto te recompensará. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque penso que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. E ainda reforça: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós.
Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Amém. Mas voltamos para o verso 1. Aqui nessa minha tradução diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Guardai-vos de exercer as vossas boas obras diante dos homens. E aqui fala de esmolas, jejuns, oração e perdão. Então essas 4 coisas aqui determinam a eficácia da oração. A maneira que se atende o necessitado, se faz em obediência a Deus ou para um status pessoal, para aparecer. Ele chama atenção, porque se a pessoa não exerce esse padrão de justiça, porque essas 4 coisas são coisas que Deus estabeleceu, são padrões para um relacionamento com Deus e para uma aceitação e uma vida melhor entre os seres humanos. Guardai-vos de exercer a vossa justiça. Guardai-vos de exercer as vossas boas obras diante dos homens. Tome cuidado. A sua fé, a sua religiosidade, o seu culto é para Deus ou é para ser visto? Você está aqui pelo Senhor e para o Senhor, ou por outras intenções e para ser visto por alguém? Porque quem faz para ser visto, diz a palavra, que não terá recompensa, não será abençoado, não será recompensado, não tem resultado positivo. Então, se o seu culto não é uma dedicação ao Senhor, se não é uma oferta ao Senhor, um sacrifício ao Senhor, uma honra ao Senhor, então aquilo que se faz em honra ao Senhor, se tem recompensa. Mas se a pessoa faz, e aquilo que a pessoa faz para ser visto pelos homens, já recebeu a recompensa. Já chegou no máximo. Não tem mais nada a acrescentar. Mas aquilo que se faz como para o Senhor, em obediência ao Senhor, e aqui fala sobre esmolas, fala sobre oração, fala sobre perdão e fala sobre jejum. Essas 4 coisas pode ser grande bênçãos na sua vida, como pode não trazer nada também. E eu quero trabalhar um pouco esses assuntos. Para nós termos esses resultados, temos que crer no que diz a palavra. Porque o grande problema, que em vez das pessoas examinarem a palavra para fundamentarem bem a sua fé, elas recebem, elas seguem um legado, não examinam a Bíblia, mas vão seguindo aquilo que estão aprendendo. E aquilo que a gente ouve
vai armazenando, vai entesourando no interior de cada um. E como é difícil tirar algo que já está lá como um conceito pré-estabelecido. Então tem muita gente que não é abençoado, por quê? Porque não tem a sua fé bem fundamentada na palavra. Sua fé é uma herança, sua fé é uma influência que foi desse, foi daquele. Aprendeu com alguém que não sabia direito. Aprendeu alguns conceitos que hoje, ouvindo a maneira que nós ministramos aqui, justificando e provando pela palavra, muitos ficam em dificuldades. Vamos para um texto interessante, em Hebreus capítulo 11, verso 1 e 2. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Então a fé é o firme fundamento, é a prova das coisas que não se veem. Mas como que eu posso agora me firmar em algo que eu não vejo? Meu querido e minha querida, procure ter como modelo de fé os heróis da fé. Não atrele a sua fé ao que é visual. Porque na hora que você se deparar com a fraqueza desse ou daquele, a sua fé vai titubear, pode naufragar. Mas se cada um fundamentar a sua fé na palavra e inspirá-la por esses modelos que a palavra de Deus nos deixou como modelo, como está em Hebreus 12, 1. Diz esse texto, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Nós estamos rodeados de uma nuvem de modelos, testemunhos de fé, que serve de modelos para a nossa fé, inspiração para a nossa fé. Nós temos eles como modelo, mas nós temos deveres que devemos cumprir, que cabe a nós cumprir. Por isso diz o autor da carta: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deixemos todo o embaraço. Uma certa ocasião, isso me inquietou, embaraço. Deixemos o embaraço. O que nos embaraça às vezes? Filosofias, ideologias, conceitos humanos, legados hereditários, nos embaraçam. Testemunho de fé pessoal não serve como modelo de fé, porque fé deve ser desenvolvido, cada um desenvolve a sua fé. E a fé tem nível, e nem todos alcançam o mesmo nível, nem todos desenvolvem como gostariam. Mas à medida que a pessoa crê na palavra, e se inspira nos heróis da fé, e deixa os embaraços, e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corre com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, e também se inspirando nele, porque Jesus também deixou a nós um exemplo de fé, porque ele não recusou a cruz
Ele sabia que ele iria morrer na cruz, mas ele não se via na cruz. Ele via o que lhe esperava após a cruz. Então ele, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a ignomínia e venceu. E está sentado à direita de Deus. No capítulo 11, verso 6, o autor fala algo muito interessante, que a fé, ela precisa ser esse fundamento, como fala o verso 1, é o firme fundamento. E sem esse firme fundamento, ninguém consegue agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa e que abençoa aqueles que o buscam. Então não é o só pedir, não é só orar, não é só gritar, é ter as suas convicções bem fundamentadas em quem Deus é. As convicções bem firmadas na vontade de Deus. E essa disposição de alma e de espírito em obedecer às suas instruções. Então, quando a pessoa exercita a fé nisso, ela agrada a Deus. Porque sem fé, por que as pessoas não conseguem praticar a palavra, não conseguem agradar a Deus? Porque não tem fé. Por que não tem fé? Porque não buscaram os fundamentos da fé. Não deram a oportunidade para a palavra gerar a fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Por que as pessoas acreditam mais no homem, mais nos políticos do que em Deus? Porque dão mais expediente para ouvir político do que expediente para ouvir o que Deus diz através da palavra. E cada um vai ter da onde está direcionada a sua fé. Se sua fé está no que as pessoas prometem, é dali que vai vir. Mas se a sua fé está no que Deus diz, e você crendo de fato e exercitando as instruções que recebe, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu explicar isso aqui. Como é que nós poderemos agradar a Deus? Primeiro, conhecendo a sua vontade. Porque se você não descobrir a vontade de Deus, como vai agradá-lo? Mas como vai descobrir a vontade se não busca na palavra? E ao buscar na palavra para descobrir a vontade, a palavra gera a fé, a palavra fundamenta a sua fé, a palavra forma em você e dá a sua filosofia de uma vida de filho de Deus. Então, é pela palavra que nós fundamentamos a nossa fé, e uma fé fundamentada agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a pessoa começa a agradar a Deus, ela começa a ser abençoada por Deus. Porque a pessoa estar agradando a Deus, ela vai se aproximando de Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então vai fechando, vai completando a bênção na vida. Mas, meus queridos, como nós poderemos desenvolver a comunicação com Deus? Mateus 6,9. Jesus diz assim: e vós orareis assim: orai-vos deste modo, Pai nosso que estás nos céus. Meu querido e minha querida, quantos aqui são pai?
Se um outro menino, que não é seu filho, lhe chamar de pai, você dá atenção? Quantos dariam? Ah, tem gente boa aí, né? Dá no momento, mas não dá a mesma atenção de um filho. Em João 1,12, Evangelho de João 1,12, mas a todos quantos o receberam quem? Jesus. Aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, para a sua oração ser aquele diálogo com Deus, você precisa ser filho de Deus. Ah, mas eu sou. Você crê em Jesus? Você tem Jesus no seu coração? Você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador tornam-se filhos de Deus. Quer ver, meus amados, como muitos não são abençoados porque não vivem como filhos? 1 Pedro 1,14 a seguir. Como filhos obedientes, não vos conformeis, não vos amoldeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, por isso ele diz, Jesus ensina, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos como filho em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Amém. Então aqui, olha a ligação que existe. Jesus ensina-nos a orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Como que nós podemos santificar o nome de Deus? Honrando, procurando como filho. Olha o que diz lá em Efésios 5:1, aos Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Deus é santo. E a nossa santificação é o que nos leva para a comunhão com Deus, procurando imitar a Deus. Muitos criam ou vendem ou tentam passar uma santificação inatingível. Entendamos, é na prática da palavra. Jesus, quando orava a sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, Jesus diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como que o cristão se santifica? Pela palavra, no exercício da palavra. A palavra é como água, a nossa vida é como um vaso imundo, e ao passar essa água por nós, e quanto mais ela passa em nós, quanto mais nós meditamos, quanto mais nós ouvimos, quanto mais nós falamos, ela é como água, vai nos lavando, nos purificando e nos santificando.
E é dessa maneira que nós vamos imitando a Deus, no exercício da palavra. E quando a pessoa faz isso, a bênção de Deus, as respostas de Deus, o socorro de Deus, a salvação de Deus, a cura vinda de Deus, a libertação, a restauração, vai se processando, porque tudo na vida é gradativo e progressivo. A cura é gradativa e progressiva, o milagre é instantâneo. A própria salvação que o Senhor nos dá, ela necessita ser desenvolvida. A santificação, quando Ele santifica o nosso espírito, ela deve ser desenvolvida levando para a alma. Como que se leva a santificação para a alma? A alma é o nosso centro, a nossa faculdade, da onde estão as vontades, os desejos, o raciocínio, a razão. E quando a alma está sendo santificada, ela vai rejeitando as coisas erradas. Linguagens, pensamentos, conceitos, coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Então diz-nos, sede, pois, imitadores de Deus. E olha o que Jesus ensina no Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu governo. O cristão deve, vez de ir para a rua, fazer suas reivindicações, faça para Deus. Deus, venha o teu governo. O nosso Brasil precisa do governo de Deus. Não sou contra, e está certas reivindicações, mas estão fazendo em lugar errado e para pessoas erradas. Por quê? Porque o povo está criando gosto já com isso. E o crente que vai indo, uma vez, vai duas, vai criando gosto. E eu não sei se os irmãos estão acompanhando. O vandalismo está aumentando. E quem é que está dando cobertura? Aqueles que estão reivindicando para lugares errados, pessoas erradas. E o cristão dando cobertura para coisa errada, ele não fica sem também a colheita. Amém. Quero dizer para alguns pais que estão levando seus filhos para esses protestos, não te surpreenda que não tenha que buscar seu filho na delegacia, ou no presídio, ou no necrotério. As coisas tendem a aumentar. E depois não vem aqui pedir para o pastor orar para tirar o luto da alma. Deus colocou ao nosso alcance uma comunicação com Ele, uma linha direta com Ele. Deus colocou como bênção para os seus filhos expediente 24 horas com Ele. Você não precisa de grupo para reivindicar. Você pode ir no seu quarto, fechar a sua porta e reivindicar com Deus. Colocar para Deus a sua insatisfação. Amém? Porque isso traz recompensa. Aquilo que você faz em secreto com Deus traz recompensa para você. Mas aquilo que você faz em público, você já chegou no máximo. Daí para frente só tem a perder. Deus nos oportuniza a tratar,
a nossa própria situação. Quantos aqui são filhos de Deus? Diz a palavra, diz o Senhor para os seus filhos: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Em Isaías capítulo 1, versículo 18, olha o que o Senhor diz. Vinde, pois, vamos discutir, vamos arrazoar. Vinde, pois, e arrazoemos, vamos discutir as razões, diz o Senhor. O Senhor convida cada um para um tete-a-tete. Ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Mas é você que decide. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Aleluias. Em Isaías 59, verso 1 e 2, o Senhor diz: a minha mão não está encolhida. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas o problema das pessoas não estarem com a bênção de Deus não é o governo culpado, não é o Congresso, não é a passagem de ônibus, também não. O problema das pessoas estarem em crise, insatisfeitas, é o pecado, é a iniquidade. As vossas iniquidades é a que fazem separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. No capítulo 58, verso 9, o Senhor mostra aqui: então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Qual é a condição? Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares o aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Aleluias. Então aqui está, amados, Deus nos convida para um tete-a-tete com Ele, e Deus nos dá e coloca diante de nós essa porta aberta. Volte o verso 8, o verso 9, 58, 9. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritará, e Ele dirá: eis-me aqui. A quem você está clamando nessa crise que o país está passando? A quem você está clamando? Aonde você está gritando? Para quem você está gritando? Você que me ouve em casa, o Senhor diz: clame a mim, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas grandes e profundas que você ainda nem sabe. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá: eis-me aqui. Mas aí você precisa tirar a sua maneira de agir. Se tirares do meio de ti o jugo, o oprimir, se tirar do meio de ti o acusar, o apontar o dedo, e o falar iniquamente. O que é falar iniquamente? Está jogando no mundo espiritual palavras de maldições. Eu falei na quarta passada, o poder da confissão.
as nossas palavras vão retornar para nós. Não é eu que estou inventando isso. Os irmãos acham que é fácil eu trazer essa palavra hoje? Deus me deu essa palavra de madrugada. Quando me acordei na madrugada, Senhor, qual é a mensagem para hoje? Fale do poder da oração. A quem você está orando? Sabia, meu irmão, minha irmã, meus amigos, que nossas palavras têm poder de oração? A quem você reivindica? A quem você reclama? Oração é falar com Deus. Não é simplesmente falar para Deus. Porque quando se fala com Deus, se interage, se está pronto para ouvir. Mas quando se fala para Deus, se manda recado. Ou se faz um pedido. Deus faz isso, Deus faz aquilo. E Deus não manda leite de ninguém. Ele é Pai. E o Pai, que é Deus, deseja um relacionamento com seus filhos. Mas sabe como o Senhor providencia isso? Como nós devemos, então, se aproximar de Deus? No Salmo 51, 17. Olha o caminho para se aproximar de Deus. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então Deus aceita o sacrifício aceitável. Como é que Deus vai aceitar minha oração? Eu sei que o que está acontecendo é risco, é prejuízo, é desgoverno, é insegurança, é carência, é falta de coisas melhores no ensino e na saúde. Mas agora, se você diante de Deus se colocar com o seu coração quebrantado, Senhor, eu me coloco como intercessor por essas necessidades, por essa situação, e um coração quebrantado, um espírito contrito, Deus não despreza, Deus recebe a oração, porque o Senhor procura alguém para se colocar na brecha. Em Ezequiel capítulo 22, verso 30, se não me engano, tem um texto interessante aí. O Senhor diz: eu busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz que o seu caminho lhes recaísse sobre a cabeça, diz o Senhor. Então é hora da igreja ser intercessora. Não é a hora da igreja ir para a rua, é a hora da igreja orar, interceder, que trará mais resultado do que ir, porque a vida retribui. Na trajetória da nossa vida, a nós será retribuído todas as nossas ações que nós fizemos com alguém. A maneira que tratamos, um dia vamos ser tratados. A maneira que servimos, um dia vamos ser servidos. A maneira que perdoamos, somos perdoados. A vida é um constante semear. E tudo retornará para nós.
Não adianta dizer que não. Então é tempo de semear a justiça. Por que Deus nos deu esse tema, esse texto para o ano todo? Semeai para vós a justiça. Desde o começo do ano, o Senhor falando conosco. Ninguém sabia o que estaria acontecendo hoje. Mas o Senhor já nos deu, na virada do ano, semeai para vós a justiça. E as nossas boas obras, o nosso padrão de justiça é feito para Deus, não para o povo ver, não para o povo aplaudir, não para o povo saber que nós oramos em público, que nós fizemos caridade em público, não. Inclusive, até sobre o jejum, quando ele fala, olha, quando jejua, lave o rosto, para que ninguém saiba que tu esteja jejuando. Olha o que tem de gente, o que tem de crente, que às vezes querem demonstrar que estão jejuando. E quem demonstra, já chegou no máximo. Não tem mais nada para receber. Então o Senhor procura intercessores. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, verso 13 a seguir. Aliás, vamos ler desde o 12, 2 Crônicas 7, 12. Tem um texto interessante aí, que nos chama a atenção. O Senhor apareceu de noite a Salomão, e lhe disse, olha aqui, o que ele disse? Eu ouvi a tua oração. E o que mais que ele disse? Eu escolhi para mim esse lugar para casa de sacrifício. Mas aí, ó, querido e querida, você que me ouve, onde está? Se acontecer uma crise, é sinal que tem alguma coisa errada. E naquele tempo, o Senhor, quando queria tratar o povo, ele cerrava os céus e não mandava chuva. Ou ordenava os gafanhotos para que consumisse o produto da terra. Ou a peste entre o povo. E se alguma dessas coisas, alguma dessas crises estiver acontecendo, é porque se desviaram. Tem alguma coisa errada. Deus permite as crises porque o povo se desvia. Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, olha aqui, não é simplesmente orar. Primeiro, se humilhar, se arrepender, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Primeiro, o Senhor quer tratar o pecado e depois trazer a solução para a terra. O Senhor primeiro quer tratar o pecado de quem peca. Ele perdoa os pecados e depois ele traz a bênção. Mas se a pessoa quer bênção entrando por caminhos pecaminosos, não vai ter bênção. Não tem melhora. Então eu chamo a atenção de todos que a pessoa precisa se aproximar de Deus, porque quando vem uma crise é sinal que Deus cerrou o céu, é sinal que enviou gafanhotos, ou veio uma peste. Naquele tempo era dessa maneira,
que ele atingia, que ele tratava, ele corrigia o povo, para o povo se voltar para Deus. O Senhor pede que o seu povo também se aproxime dele com o coração sincero. Em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, quando me buscardes sinceramente, determinadamente. Então as pessoas vão achar Deus, as pessoas vão encontrar solução, quando buscam ao Senhor de coração. Olha um exemplo que o Senhor nos deixou também, lá em Levíticos, capítulo 26, verso 39 a seguir. Olha como Deus é misericordioso. É só entrar pelo caminho. Por que eu não tenho medo de falar essas verdades? Porque eu estou manifestando uma solução divina. E a que Deus propõe, a que Deus dá, é verdadeira. Então diz aqui, o Senhor tratando o povo porque tinha se desviado. E os que de vós ficarem definharão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, como também pela iniquidade de seus pais. Então confessarão a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões com que transgrediram contra mim. E igualmente confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei contrariamente para com eles, e os trouxe para a terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, eu me lembrarei da minha aliança, eu me lembrarei do meu pacto com Jacó, do meu pacto com Isaque, e do meu pacto com Abraão, e bem assim da terra me lembrarei. Amém. Então aqui está, meu irmão, minha irmã. Eu sei que todos têm uma, como é que se diz, uma parcela de culpa ou uma semente negativa, errada, que já tenha plantado, uns por herança, que trazem a cultura, outros por escolhas mal pensadas, outros por influência de amigos, outras também por causa da influência da própria família. Mas diz a palavra que se a pessoa se arrepender e se voltar para Deus, o Senhor então se lembrará da aliança. Nós aqui, meus amados, os da fé, são filhos de Abraão. Nós somos da promessa. Nós temos a promessa de Deus. Nós temos promessas de Deus para nós. Então vamos reivindicar as promessas de Deus. E Deus quer usar a igreja para ser a solução para a sociedade. Deus quer, Deus deseja. Por isso Oséias fala, capítulo 10, verso 12: semeai para vós a justiça e colham, ceifem segundo a misericórdia. Lavrem o campo alqueivado, é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Em Sofonias, capítulo 2, verso 3, também tem uma palavra interessante aí. Buscai ao Senhor, vós, todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor? Observe bem, quem busca a justiça, quem busca o Senhor, busca a justiça, busca a mansidão, e
vai ser protegido sim, no dia do Senhor. Mas quem não busca, não sei. Temos mais um conceito: a obediência. A obediência nos credibiliza diante de Deus. 1 João capítulo 3, verso 22. A obediência nos credibiliza. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Em João 15, 7 também tem outra promessa aqui, outra instrução de obediência. Se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Em Lucas 17, 4, também tem algo interessante. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, tu lhes perdoarás. Então, meus amados, a obediência nos dá crédito. Obediência, mas aqui eu já falei desde o começo. Amar é um mandamento. Guardar a palavra é um mandamento. Perdoar é um mandamento. Então nós temos que praticar aquilo que o Senhor nos instrui a fazer. E se alguém pecar contra ti e vier ter contigo dizendo, arrependo-me, tu lhe perdoarás. Porque quem perdoa tem crédito para também ser perdoado. Mas quem não perdoa não é perdoado. E se não é perdoado, ele está afastado de Deus, porque a iniquidade separa o homem de Deus. A iniquidade faz com que a mão de Deus não o abençoe, que o ouvido de Deus também não ouça a oração. João capítulo 3, verso 11 e 12. Também fala alguma coisa interessante aqui. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. E aí deu um conflito, ciúme. É dever nosso. 1 Timóteo 2, verso 1. Nós como cristãos, olha a instrução que o Senhor nos dá. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, pelos governantes e por todos os que exercem autoridade. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade. Então aquele que ora, Deus é quem vai dar vida tranquila para ele. Deus é quem vai guardar e proteger a vida dele. O nosso dever é orar, é fazer a nossa parte. Lá no verso 8, do mesmo capítulo. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, nem contendas, sem ira e sem animosidade. Então, meu querido e minha querida, nossas palavras são orações. As que Deus pode responder, Ele responde. E as que não é para Deus, o diabo pega. E Ele traz também resultados.
devemos orar também pelos que nos perseguem. Mateus 5,44. Eu estou ensinando você ser recompensado por Deus. Eu estou lhe ensinando você sair da religiosidade e você ser um abençoado por Deus. Então, a fé é o firme fundamento, é a prova do que nós não vemos, mas obedecendo você verá resultado. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O governo não é inimigo. Eu sei que não é fácil orar por inimigos. Então ore, ore, ore. Mesmo que você tenha inimigos, ore por eles. Porque no momento que a pessoa põe em prática, exercita o poder da oração. Eu quero mostrar um segredo aqui. Quando nós oramos pelo inimigo, nós vamos nos fortalecendo e nos tornamos mais forte que o inimigo. Porque quando se ora pelos inimigos, se obedece à palavra. E a pessoa que obedece à palavra, a bênção o acompanha. E lá no capítulo 28 de Deuteronômio, o Senhor fala que aquele que obedece à palavra, o Senhor vai exaltar. E se o inimigo lhe atacar por um caminho, o inimigo vai fugir de você por 7 caminhos. Então aquele que exercita o poder da oração, aquele que exercita a obediência às instruções divinas. Mas hoje as pessoas estão mais seguindo instruções do que recebe aí nessas redes. E seguindo essas instruções, eu desafio você, siga as instruções de Deus. Essas não vão lhe deixar envergonhado, essas não vão lhe deixar em situação difícil. As instruções de Deus não irão empobrecer você, não irão assaltar você, não irão atentar contra a sua integridade. Amém? Em Mateus capítulo 26, verso 40. Eu sei que oração não interessa às pessoas, mas na vida tudo é uma substituição. Deus oportuniza essa igreja nessa noite, uma substituição. Porque muita gente está semeando maldição, e Deus nessa noite propõe, Deus nessa noite oferece a você a rever, a repensar a sua maneira de viver e rever sua semeadura. Olha o que Jesus disse para os discípulos. Voltando para os discípulos, Jesus achou-os dormindo e disse a Pedro: assim, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então o Senhor nos chama a atenção para nós orar e vigiar. A carne é fraca para obedecer, mas para fazer as coisas erradas não é não. Amém? Ela é fraca para colocar em prática as instruções de Deus, mas para fazer coisa errada, ela tem muita iniciativa, tem muita cancha. Também a palavra nos ensina a orarmos uns pelos outros. Tiago 5,16. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito em sua atuação,
E nós temos muitos exemplos, eu não vou me estender, já me estendi, mas, meus amados, temos muitos resultados de oração. Os irmãos lá na igreja primitiva oraram para receber o Espírito Santo. Isaac, a sua esposa era estéril, ele orou e ela concebeu, e veio gêmeos, veio Esaú e Jacó. Cornélio tinha o hábito de orar, e ele era um gentil, ele não podia congregar, ele não podia fazer parte do cristianismo da igreja primitiva, porque eram só judeus, e Deus ouviu a sua oração. Pedro estava orando, teve uma visão. Pedro, Tiago e João estavam indo para o templo para a oração, e lá estava um coxo esmolando na porta do templo, e ele ordenou em nome de Jesus para aquele coxo andar. Então a oração tem poder. E o que é a oração? É a nossa ação dentro da instrução divina. Isso é oração. É a nossa ação dentro de instruções divinas. Amém? Não é gritos vazios. Para encerrar, Romanos 10, verso 8 a seguir. Mas que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aqui, meus amados, quando a palavra justiça e salvação estão juntas, não é só a salvação da alma, é solução. Salvação aqui significa solução, pois é com o coração que se crê para a justiça. É com o coração que se crê: é justo o que eu vou fazer, é certo o que eu vou fazer, é isso que deve ser feito, é isso que Deus quer que seja feito. Bom, se é o que Deus quer que seja feito, eu vou usar a minha boca para declarar. Amém? Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão daquilo que se crê. No verso 11 diz: porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Ninguém que crê nas Escrituras, porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Porque não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o de todos, rico para com todos os que o invocam. Deus tem a solução para todos. Amém? E o que diz lá o verso 13? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor terá. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor terá solução. Ficamos em pé. Sabe por que muitos não estão aceitando esta palavra? Porque você não tem o hábito de se relacionar com Deus. A sua cultura a sua cultura não está comprometida com Deus. A nossa vida é a cultura. Pode ver, meus amados, quando a pessoa tem os seus hábitos já pré-estabelecidos, o que o seu amigo diz é lei. Pode vir um doutor, pode vir um professor lhe ensinar,
Ele não dá bola para o professor, não, é o que meu amigo diz. E a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimiga de Deus. Então o que o mundo dita, o que a mídia dita, isso as pessoas aceitam com facilidade. Mas o que o autor da vida diz, que é Deus, as pessoas não dão bola. Porque está tudo pré-automatizado nos conceitos de crença das pessoas. Amém. Esta palavra o Senhor nos deu nessa noite para salvar, para livrar você de muitas coisas que estão preparadas lá fora. E eu, com tristeza, digo isso. Muitos pais aqui estão levando os filhos para fazerem. Você poderá encontrar num dos 3 lugares. Porque não vai parar. Esses movimentos não vão parar. Se a igreja não orar, e se você não se posicionar, Deus espera, Deus procura intercessores. E não havendo quem ore, Deus vai derramar furor. O povo vai sair furioso, destruindo tudo, como já estão fazendo em algum lugar. O que é isso? Que Deus tenha de nós, e Ele tem. O profeta Isaías, no capítulo 53, verso 1, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Para quem Deus falou isso? É o amor de Deus pela sua vida, é o amor de Deus pela sua família, é o amor de Deus pela igreja, é o amor de Deus pelo Brasil. Põe a mão no seu coração, peça perdão a Deus, se quebrante diante de Deus, peça perdão, porque um coração quebrantado, contrito, Deus aceita. E comece a falar com Deus. Não adianta ir gritar na rua. Fale com Deus. Fale com quem pode agir. Fale com quem pode lhe proteger. Fale com quem pode cuidar de você. Pai, muito obrigado, Pai, pela maneira prática e clara que o Senhor fala conosco nessa noite. Obrigado pela palavra. Obrigado pelos cuidados que o Senhor tem para com esse povo. Obrigado porque o Senhor tem falado, é porque o Senhor os ama. O Senhor não quer que as pessoas se autodestruam, mas o Senhor deseja salvar a todos. Eu quero abençoar esta igreja, eu quero abençoar os meus irmãos que receberam essa palavra aqui ou aonde estão nos assistindo nessa hora. Peço, Pai, que a Tua graça venha os motivar e que sejam despertados a partir de hoje a exercitarem o poder da oração, a exercitarem essa instrução divina e através da oração cancelar no mundo espiritual todos os projetos malignos. Em nome de Jesus, como igreja, eu me levanto agora e cancelo no mundo espiritual todo esse espírito de agitação, de protestos e essas maneira que estão causando o estrago, o vandalismo, o descontrole, o desgoverno. Em nome de Jesus, nós ordenamos que essas forças malignas batem retirada, saia de perto de nós, saia do nosso país, em nome de Jesus. Eu abençoo a igreja, peço, Pai, que o Senhor cubra a igreja no sangue do Cordeiro. Eu abençoo as famílias, peço que o Senhor cubra cada família no sangue do Cordeiro.
eu abençoo a cada membro do corpo de Cristo. Peço, Pai, que o Senhor cubra no sangue do Cordeiro, guarda e protege, Senhor, o patrimônio do teu povo, guarda e protege a nossa cidade, que possamos desfrutar de vida tranquila e vida sossegada. É promessa do Senhor para o seu povo, e em nome de Jesus nós reivindicamos e nós abençoamos os nossos governantes, abençoamos aqueles que foram eleitos para administrarem, para ali estarem nos representando. Nós, como igreja, o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Aleluias.